Boa tarde, essa galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tiago da Silveira. Faz algum tempo que eu não apareço por aqui, mas eu resolvi dar as caras para gravar algumas videoaulas para ajudar, para adiantar um pouco do conteúdo de alguns alunos do ensino médio, que eu sei que em breve vão estar com uma bateria de simulados. Então eu estou tentando dar uma adiantada no conteúdo para que a gente nos nossos encontros presenciais tenha mais tempo para aprofundá-lo e para a realização de exercícios. Essa videoaula e a próxima videoaula que eu vou gravar, elas vão ter como tema principal a filosofia medieval, principalmente, sobretudo, do Ocidente Europeu. A gente vai ver nessa primeira aula a formação da patrística e na segunda aula a escolástica. Filosofia medieval nós podemos compreendê-la de diferentes maneiras. A gente pode compreendê-la de maneira clássica, tá? Datada, como a gente está acostumado, do século V ao século XV, ou a gente pode compreendê-la de uma maneira um pouco mais alargada, abarcando os 5 primeiros séculos da era cristã e um pedaço aí da antiguidade, do que a gente conhece como antiguidade tardia. Alguns historiadores das ideias trazem, esse alargamento justamente por afirmarem que a compreensão dessa antiguidade tardia é importante para a compreensão da formação dessa filosofia cristã que nasce com a patrística. Patrística vem de pai, de pátria, de pater, de patriarcado, de padre. Na verdade, existe um conjunto de pensadores que ficaram conhecidos como padres apologistas, que foram primeiros fiéis convertidos, como São Paulo. A gente vai ter Alexandria, Clemente de Alexandria, a gente vai falar um pouco mais para frente de Alexandria em si. E eles são considerados padres apologistas porque eles são considerados os pais da doutrina cristã. São primordiais aí, as suas reflexões, os seus escritos são primordiais para as bases, para os alicerces do que vem a se tornar a filosofia cristã no Ocidente europeu, enfim, e se desenvolver como ela se desenvolveu ao longo da história, tá bom? Nessa videoaula eu vou compreender então a Idade Média de uma maneira um pouco mais alargada e eu vou começar lembrando, na realidade, relembrando alguns pontos que a gente viu no final do semestre passado, por compreender que alguns pontos do estoicismo eles são importantes, porque eles ecoam nas filosofias nascentes dessa boa nova, dessa era cristã. Vale lembrar, essa filosofia cristã, ela tem alguns pontos de aproximação com o estoicismo, não são pontos de aproximação direto, por exemplo, não existem documentos que comprovem diretamente a influência de pensadores estoicos sobre os primeiros teólogos cristãos, mas eles estão convivendo numa mesma época, onde o estoicismo ainda é um pensamento de grande importância. Só para a gente lembrar alguns pontos do estoicismo, essa corrente que nasce ali com Zenão, se eu não me engano, no século IV a.C., e vai encontrar um grande expoente no século I da era cristã, que é o Sêneca, que tinha grande importância no mundo antigo romano. Alguns dos seus pontos principais, a gente poderia resumir numa máxima como aceite o seu destino, ou melhor dizendo, aguente o seu destino, aceite e aguente o seu destino. Se a gente lembrar da metáfora da carruagem de Crísipo e Zenão, de que nós somos como cães presos a uma carruagem, a gente teria que compreender a velocidade e a direção da carruagem do nosso destino para não ser arrastado por ele. Tá? Da mesma maneira, Sêneca ele tem uma passagem que ele vai dizer: não existe vida que seja tão difícil ao ponto de não poder ser suportada. Não existe uma coleira que seja tão apertada que a gente não consegue dar uma laceadinha para dar uma aliviada, justamente para a gente conseguir suportar o nosso destino, vamos dizer assim. Muito bem. Eu gostaria de começar falando um pouco de Paulo de Tarso, que é um importante pensador
para a formação da doutrina cristã. Ele que tem passagens belíssimas que já, inspiraram poetas e outros pensadores cristãos também. Eu não vou lembrar de cabeça, mas ele tem uma passagem que diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, e ainda que eu tivesse uma fé que fosse capaz de mover montanhas, sem amor eu nada seria, eu nada teria. Enfim, né? Ele tem passagens muito bonitas e que vertem justamente para a construção do caráter desse novo homem, desse homem cristão do Novo Testamento, dessa Boa Nova, a partir justamente do ideal do amor, tá bom? Mas também de Paulo de Tarso passagens como: nós somos fortes na nossa resignação, ou seja, aceite o seu destino, quanto mais você suportar, sinônimo de mais forte você é, de que mais forte você é. E ele também tem uma passagem que diz mais ou menos: tudo é permitido, mas nem tudo edifica, nem tudo convém, vamos dizer assim, tá? É interessante pensar, porque Paulo de Tarso, a gente deve lembrar que o cristianismo ele não era aceito logo de primeira, então ele foi uma seita que teve que sobreviver às escuras durante algum período, porque eram perseguidos. Paulo de Tarso mesmo foi feito prisioneiro algumas vezes, e ele passou algum tempo, se eu não me engano 2 anos, eu não lembro exatamente a quantidade de tempo que ele passou em prisão domiciliar em Roma, justamente num período no final da vida de Sêneca, quando Sêneca ainda era tutor de Nero, né, principal conselheiro do imperador Nero. Então, assim, existem alguns documentos, isso é uma polêmica, tá, na academia, é uma polêmica acadêmica no estudo da história da filosofia, porque existem documentos que não foi aceito, na verdade, a sua veracidade, pelo menos não até agora, né? Que seria uma possível troca de cartas entre Sêneca e Paulo de Tarso no período em que ele esteve nessa prisão domiciliar em Roma. Não existe a comprovação de que esses documentos eles sejam reais, que eles não sejam documentos forjados, mas ele também pode, nos levar a pensar que essas cartas podem ter sido documentos forjados para tentar aproximar o cristianismo do estoicismo, justamente porque o estoicismo era uma corrente de grande expressividade naquele período. Então talvez houvesse um intuito de tentar associar o cristianismo ao estoicismo. Talvez, é uma das hipóteses aí, isso é um problema ainda não resolvido, tá bom? Esses padres apologistas, que foram na realidade os primeiros teólogos da filosofia cristã, da doutrina cristã, eles eram peregrinos, eles viajavam por parte da Europa, pelo norte da África e pelo Oriente Médio, difundindo a Boa Nova, pregando a Boa Nova. E muitos deles circulavam pela cidade de Alexandria, esse que foi um importante centro econômico e intelectual da Antiguidade Tardia, por exemplo, e funcionava como uma espécie de um ponto de encontro entre filosofias vindas do Oriente e filosofias vindas do Ocidente, desde o hinduísmo, paganismo e se encontrando ali com o cristianismo também. Existiam vários pensadores que estavam ali atuando no mesmo momento, nos primeiros séculos da era cristã, século I, II e III principalmente. Então a gente pode ver que, por mais que essas correntes de pensamento não dialoguem diretamente, elas estão em contato, convivendo no mesmo contexto. O neoplatonismo, por exemplo, eu acho que vale citar o caso de Amânio Sacas, que foi professor de Plotino, que é um outro pensador bastante importante do neoplatonismo, que a gente já vai falar um pouquinho nele. Amânio Sacas ele era um neoplatonista, que, refletindo sobre questões da espiritualidade, dizia que o paganismo e o cristianismo, em sua essência, eles meio que se equivaliam, na busca, vamos dizer assim.
Plotino, esse que foi um importante pensador neoplatônico, que vira e mexe, a gente já vai falar de Santo Agostinho, que é o principal nome da patrística. Santo Agostinho é uma figura que despenca no Enem, nos vestibulares, né? Ele não cai, ele despenca, sempre tem. O neoplatonismo aparece de vez em quando nas provas, principalmente através da figura do Plotino. Plotino era um cara que era bastante curioso nessas questões espirituais, a ponto dele já ter se alistado no exército para ir lutar na Pérsia, justamente para ter um contato um pouco mais direto com esse modo de pensar do oriental, né? E ele foi um importante expoente nessa tarefa de tentar harmonizar fé e razão. Ele dizia que o objetivo da filosofia era instrumentalizar o ser humano para que ele conseguisse realizar a sua reunião, unir-se novamente, né? Para que ele se reunisse ao divino. Essa era a tarefa da filosofia. Muito bem. Portanto, a gente pode pensar e ver aí essa influência do neoplatonismo, né? Do platonismo, melhor dizendo, né? Por quê, né? É como se a gente precisa se reunir com o divino, significa que em algum momento fomos separados. É isso que acontece, por exemplo, né, na teoria das ideias, nas ideias platônicas, justamente quando a gente encarna. A gente precisaria traçar esse caminho de volta, que para Plotino a gente conseguiria traçá-lo através da via contemplativa. Tá? Através da meditação e da via contemplativa, nós conseguiríamos perceber a essência na multiplicidade das coisas manifestas. A gente conseguiria perceber o uno no múltiplo. Pessoal, vocês já devem ter percebido esse ruído ao fundo que vira e mexe aparece, é o som do progresso, né? É uma motosserra que está aqui desde manhã, que eu tentei esperar ela, né, na verdade, parar para gravar a videoaula, mas como ela está desde manhã e agora é próximo das 4 da tarde, eu resolvi não esperar mais, tá bom? Então a gente vai ter que conviver com esse barulho. Agora eu vou falar mais diretamente das ideias do Agostinho de Hipona, tá certo? Ele que é basilar para a formação da filosofia cristã e é o principal nome da patrística, como eu havia dito. Muito bem, Agostinho de Hipona, ele vai viver bem no finalzinho ali do Império Romano, portanto um cenário bem de crise do Império Romano. Ele é filho de um pai pagão, né? Enfim, patrício romano, e de uma mãe cristã, que é Mônica, Santa Mônica, Mônica de Hipona, que Agostinho admira muito, né? Ele fala em suas confissões que ele a admira muito justamente por ela ser muito piedosa. Mas não é só porque ele era filho, por exemplo, de uma mãe cristã que ele se converteu naturalmente por tradição ao cristianismo. Não, ele vive até a casa dos 30 anos nessa busca, né? De uma maneira pagã, buscando, tentando entender, na verdade, qual o sentido da sua via, né, religiosa, espiritual, né, vamos dizer. É interessante que quando o Plotino, vou voltar um pouco, né, quando o Plotino ele fala sobre a filosofia instrumentalizar os seres humanos para nos reunirmos com o divino, a gente pode entender que esse é o sentido da religião. A religião vem, o termo religião vem do latim religare, que é religar-se, reconectar-se com o divino, reconstruir essa ponte com o divino. Tá? O Agostinho de Hipona, ele tinham questões, né, em voga na época que buliam um pouco com ele, que incomodavam o Agostinho, como por exemplo, qual é a origem do mal? Por que existe mal no mundo, por exemplo? Né? Ou melhor, né, outras questões, com tanta maldade no mundo, com tanta ganância, com tanta corrupção, com tanta violência, como é possível que haja Deus? Cadê Deus no mundo? Né? Se a gente vê muita maldade, etc. e etc. Ao fim de resolver essa questão, o Agostinho
ele acabou sendo atraído por uma seita, por uma corrente de pensamento conhecida como maniqueísta. Hoje a gente compreende o termo maniqueísta como quando a gente usa esse termo quando a gente quer designar um pensamento que é um pouco dualista, né? Que é ou A ou B, que coloca um polo contra o outro, uma opção contra a outra. Ele é um pensamento maniqueísta, que geralmente entende que existe o confronto do bem contra o mal, vamos dizer assim. É isso que pensava essa corrente de pensamento. Para resolver a questão de qual a origem do mal, eles afirmavam que existia um Deus bom e um Deus mau, uma entidade capaz de fazer o bem e uma entidade capaz de fazer o mal, e que a realidade era resultado do embate entre essas duas forças. Isso ainda reverbera no nosso pensamento do senso comum hoje, com a ideia, por exemplo, do diabo, né? do diabo como um ser que pratica o mal, que corrompe o ser humano e que pratica o mal, que a finalidade dele é praticar o mal e ele é a origem do mal. Nessa perspectiva maniqueísta, o mal ele tem uma origem em si, pois ele tem a origem em uma substância que é Deus, tá? Que é um Deus mau, né? Vamos dizer assim. Enfim, né, durante algum tempo, durante cerca de um pouco menos de 10 anos, Santo Agostinho esteve envolvido com essa corrente de pensamento, então ele resolveu essa questão sobre a origem do mal dessa maneira. Mas ele fez uma viagem para Milão, por exemplo, onde ele conheceu Santo Ambrósio, que o apresentou a possibilidade de leitura figurada da Bíblia, lhe apresentou algumas epístolas paulinas que ecoaram no seu ser de uma maneira muito significativa, e lhe apresentou também o neoplatonismo, que também vai encontrar um terreno fértil no pensamento do Agostinho de Hipona, como a gente já vai, averiguar, né? A gente já vai ver. Você vê que esse ruído está me incomodando bastante, mas vamos que vamos, tá bom? Nessa viagem a Milão existe a conversão do Santo Agostinho, que ele trata, né, no seu livro Confissões. Ele comenta muito sobre essa conversão, de que ele chora muito e ele é tocado por Deus. Existe a intervenção divina. Isso é um pouco crucial no pensamento do Santo Agostinho, né? Ou melhor, do Agostinho de Hipona, quanto filósofo, né? Porque ele diz que não basta a vontade, né, na verdade, do ser humano de se iluminar. Ele é preciso que ele seja tocado por Deus. É preciso que exista, a vontade de Deus em nos iluminar, né, vamos dizer assim. Muito bem, né? E ele então se converte ao cristianismo, passa a ser adepto à Boa Nova, e ele passa então, né, o que realmente lhe toca o coração e o que lhe faz mais sentido nesse Deus da Boa Nova é justamente a potência do amor que ele carrega. Por isso que as epístolas paulinas são extremamente importantes para o Santo Agostinho aí, né? Enfim, vamos lá. E aí pensem assim: se Deus é bom, então se ele se converte, ele compreende e aceita, né, na verdade, um Deus do perdão, um Deus que faz o bem, um Deus do amor. Então, se Deus é bom, se não existe mal em Deus, qual é a origem do mal? Fazendo um parênteses, isso aqui não tem nada a ver com Santo Agostinho, com Agostinho de Hipona, fazendo um parênteses, é interessante, porque nessa concepção o mal não tem origem em si, a gente vai ver. Porque ele vai dizer que o mal, ele não é coisa de Deus. Portanto, ele não vem de uma substância, que é Deus, não vem da substância, que é Deus. É interessante a gente pensar que, por exemplo, se Deus é bom, se não existe mal em Deus, como que a serpente adentrou o paraíso? Interessante a gente parar para pensar na origem etimológica das palavras. Lúcifer, que nem sempre foi um anjo ruim, a palavra Lúcifer vem de o portador da luz. Lucifez, aquele que porta a luz, né?
Interessante a gente também observar a origem etimológica da palavra diabo, que vem do latim diabalo, que quer dizer o acusador, o provocador. Interessante, a cabala judaica, por exemplo, ela tem uma perspectiva que conflui com essa percepção de que, na verdade, o mal, ou pelo menos o que a gente acha que é mal, né, nesse sentido, ele não é um ser mal que pratica o mal, mas ele tem uma função divina que é testar a fé. Interessante. Mas, fechando esse parênteses, vamos voltar para Santo Agostinho, para Agostinho de Hipona. Como que ele passa a responder, então, qual é a origem do mal? Ele diz, então, que Deus é bom, portanto, Deus não pratica o mal. Tá certo? Isso é premissa básica. E aí ele vai falar que existem duas possíveis origens para o mal. Uma delas não é mal de verdade, porque tem origem divina. Seriam aquelas coisas que parecem, por exemplo, nos causam infortúnio, portanto, parecem um mal, mas tem alguma razão de ser, algum mal que lhe acontece agora para algo melhor vir na frente, vamos dizer assim. E existe um ponto de encontro aí com o logos onisciente e transcendente do estoicismo, que justamente diz, né, às vezes afirma que coisas que a nossa percepção parecem ruins, mas infortúnios, na realidade podem ser planos de um logos maior, de uma inteligência maior, de uma razão maior, transcendente, aí mais ou menos divina. Então é outro ponto de confluência aí entre esses pensamentos, tá bom? Então esse não seria o mal verdadeiro, e a origem do mal verdadeiro é o ser humano, grosso modo. Eu poderia dizer que é a liberdade humana? Não. Tá? Agostinho fala no livre-arbítrio, né? Deus nos deu livre-arbítrio e através do livre-arbítrio a gente pratica o mal. A culpa é do livre-arbítrio? Não, porque o livre-arbítrio foi dado por Deus e Deus não pratica o mal. Então a culpa, vamos dizer assim, não é necessariamente da liberdade, mas sim do mau uso da liberdade ou do mau uso do livre-arbítrio que o ser humano faz. Porque se ele seguisse a sua ordem natural, segundo Agostinho de Hipona, ele praticaria o bem. Se a alma dele, por exemplo, ele fala que quando existe uma tirania do corpo sobre a alma, isso é reflexo de uma alma desequilibrada. Isso é um ponto que ele ultrapassa, né? O platonismo a gente vai ver bem em breve. Então é o ser humano que pratica o mal através do mau uso da sua liberdade, do seu livre-arbítrio. Muito bem. Agora, mas o que seria esse mal, vamos dizer assim? Seria a ausência do bem. Vamos pensar, e essa é a associação que existe com o pensamento platônico, que a gente pode até dizer que Santo Agostinho, que Agostinho de Hipona, cristianizou o pensamento platônico. Porque na teoria, por exemplo, na alegoria da caverna, né, Sócrates, pelas palavras de Platão, afirma que nós nascemos na caverna das aparências da doxa, dos sentidos, por exemplo, e que através do exercício mental da filosofia racional a gente sairia da caverna, e o sol que tudo ilumina nessa figura, né, da caverna, da alegoria da caverna, representa o ideal de bom, de belo, de justiça, de justo, né, e etc. Fazendo um paralelo com o pensamento de Agostinho de Hipona, o sol seria Deus. Esse ideal máximo de perfeição, de onisciência, de justiça, etc., seria Deus, que tudo ilumina. Então, nós iríamos para dentro da caverna por livre e espontânea vontade, ou seja, escolha. Então, o mal ele não passa da penumbra, do afastar-se da luz, tá? Nós mesmos que escolhendo um caminho diferente da via da busca espiritual, nos colocamos em direção contrária de Deus, e é assim que surge o mal, vamos dizer assim, tá? Então o mal, na perspectiva agostiniana, ele vem da falta. O mal ele é um defeito, porque ele é a distância de Deus que é perfeito. E é interessante que ele acaba ultrapassando Platão, porque Platão
se a gente lembrar, né, da teoria das formas e etc., ele vai falar que a própria materialidade ela é falsa, ela é uma cópia, né? Então as sensações apenas nos distanciam do divino. Então o corpóreo ele já é impuro em si, vamos dizer assim. Para o pensamento platônico, Agostinho não consegue conceber isso, porque ele pensa assim, se a matéria for mal, se for má em si, vamos dizer assim, nós estamos fadados ao mal. Na realidade, porque estamos numa experiência na cidade dos homens. Ele diz que nós somos peregrinos, porque o nosso real objetivo, a gente habita a cidade dos homens, mas o nosso real objetivo é alcançar as cidades de Deus. Eu acho que é mais ou menos isso, de uma forma bastante resumida para vocês. A gente aprofunda, faz exercícios em sala de aula, aprofunda, e na próxima aula a gente vai ver Santo Anselmo, São Tomás de Aquino, escolástica e a ruptura com Guilherme de Ockham, e assim a gente continua, tá bom? Muito obrigado pela atenção, por estarem aqui conosco, comigo, e até a próxima.